Mais duro que esse QI tá a situação da democracia brasileira, ao meu ver. Eu já queria começar te provocando, né? Chicarino provocador. A palavra soa doce. Estado democrático de direito. Muita gente fala, mas poucas pessoas sabem o que realmente é. Então eu já queria fazer essa primeira pergunta para você. O que é esse tal de Estado democrático de direito? E mais uma vez, seja muito bem-vindo, é muito bom te ter aqui. Obrigado. Então, prazer enorme estar aqui, né? Para responder essa questão, acho que é interessante a gente pensar, compreender, né, como ponto de partida, a ideia de que a leitura que a gente faz sobre o que é democracia, ela é muito mais contemporânea do que o que a gente imagina, né? Então, quando se fala em democracia, se tenta associar um lugar da democracia, né, que se dá principalmente a partir dos gregos, né, de 500, 600 anos antes de Cristo. Né? Geralmente se situa essa ideia de democracia a partir desse contexto grego. Né? Entretanto, alguns autores mais contemporâneos, como, por exemplo, o Charles Tilly, ele vai situar essa ideia de democracia, principalmente essa ideia de democracia associada ao liberalismo político, né? A ideia de que o número de votos, né, o maior número de votos num candidato vai legitimar esse candidato como candidato eleito e que vai seguir diretrizes orientadas por uma Constituição, uma Carta Magna, como a nossa, de 88, por exemplo, é ali que a gente vai encontrar esse lugar da democracia. Né? Ou seja, e essa ideia de democracia, que ela é muito recente, né, que ela vai estar situada principalmente na Revolução Francesa, na Revolução Americana, por exemplo, estadunidense, né, ela vai trazer algumas implicações, né, que é justamente essa ideia do sufrágio universal como elemento, a eleição como elemento legitimador de um processo, embora em meio a esse processo esteja circunscrita a ideia de que há um horizonte normativo que vai nortear a conduta, o comportamento das pessoas, dizendo o que pode e o que não pode. Aquilo que não pode, né, vai ser previsto em determinados tipos de lei, como um Código Penal, por exemplo, que vai estar associado a uma outra normatividade, um Código de Processo Penal, por exemplo, né, que vai estabelecer o tipo de comportamento e a previsão acerca daquele comportamento do ponto de vista da privação da liberdade, das sanções, de modo geral, que são atribuídas. Né? E, nesse sentido, existem avanços, né, existem reveses em relação às democracias. Isso é comumente chamado, no campo da ciência política, da sociologia política, de democratização e desdemocratização. Né? Por essa chave da desdemocratização, a gente pode dar o exemplo do próprio governo Bolsonaro, né? Já que a nossa conversa é um pouco sobre isso. Né? Por exemplo, vou dar exemplo assim, de questões mais pragmáticas do campo da política, por exemplo. Né? Até o governo Temer, por exemplo, existia um horizonte de democratização. Por quê? Porque os governos, governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, né, eles operavam a partir de um princípio da paridade que norteava os conselhos de participação. Ou seja, o Conselho da Criança e do Adolescente, né, municipal, estadual ou nacional, eles eram compostos metade por representantes da sociedade civil, metade por representantes do governo. Por quê? Porque esses representantes da sociedade civil levavam suas demandas para discutir com o governo e, a partir desse debate, né, das pessoas, dos usuários de serviços na ponta, que eram relatados para os profissionais dos seus respectivos campos, que levavam essas demandas para o governo, dizendo, olha, lá no CAPS-AD, lá no Conselho da Criança e do Adolescente, lá no Conselho Tutelar, está acontecendo isso. Diante disso, como é que a gente pode resolver esse problema? O que acontece com o governo Temer e, consequentemente, com o governo Bolsonaro? Há uma suspensão da participação da sociedade civil e há determinações de cima para baixo. Não há mais discussão na ponta. Né? É uma verticalização? Uma verticalização. Esse processo de horizontalização, que era garantido pelos conselhos de participação, né, dos quais a sociedade civil se fazia presente, ela já não se faz mais presente. Outro exemplo disso, conselho, né, o Conselho de Drogas, né, por exemplo, tinha representantes da OAB, representantes do Conselho Regional de Psicologia, representantes da União Nacional dos Estudantes. Quando o governo Temer e, consequentemente, o governo Bolsonaro, né, eles ingressam no poder, eles suspendem esse horizonte de participação dessas pessoas que atuam, e desses profissionais que atuam na ponta. Consequentemente, não há mais feedback
dos serviços que são ofertados pelo Estado. Ou seja, eles não sabem o que está acontecendo na rua. Exatamente, esse é o ponto. Eles já não sabiam antes, porque quando a gente não tem, por exemplo, dados do IBGE para nortear a política pública, como é que a gente faz política pública? Se eu não sei qual o público que eu tenho demandas, por exemplo, como é que eu vou demandar a esse público o que eles precisam? Algo grave que aconteceu aqui no Estado, mais especificamente na UFES, onde a Etel ela foi eleita, né, democraticamente como reitora da UFES, e a presidência foi e puxou o tapete dela. Eu falo com essas palavras porque ela disse isso aqui onde está sentado. Isso é um bom exemplo? Então, o Bolsonaro fez isso desde o princípio. Vide o Aras, né, o nosso PGR. O Aras, ele não foi eleito na lista tríplice que era demandada pelo Ministério Público, por exemplo. Né? O que acontece, de modo geral, é isso. Morte